Fala aí, galera. Espero que todos estejam bem. E hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar de conjunções. Sendo que as conjunções elas se agrupam, tá, em dois pacotes, né? Em três, mas principalmente dois, que são as conjunções coordenativas, que vamos ver nesse vídeo, as conjunções subordinativas e as conjunções integrantes. Bom, a princípio, o que é conjunção? Bom, estamos falando das 10 classes de palavras, né? Já falamos de várias delas. E aí a conjunção, ela tem por objetivo ligar palavras ou ligar orações. Então, elas ligam orações entre si, né, para dar sentido, para completar o sentido, ou dentro da oração elas ligam palavras. Então, se eu digo, por exemplo, livros e cadernos, esse e é uma conjunção que está ligando duas palavras. Se eu digo Maria trabalha e estuda, esse e é uma conjunção que está ligando duas orações. Tá? A conjunção tem esse papel: ligar orações, ou dentro das orações, ou independente disso, ligar duas palavrinhas, ok? Bom, então as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas nós vamos ver agora, né, como classe de palavra, e no terceiro ano aparece, elas voltam ao assunto, voltamos a falar delas, lá no período composto por coordenação, né, com as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Então, essas conjunções coordenativas, elas são fundamentais, né, elas são absolutamente necessárias lá nas orações coordenadas sindéticas, que recebe o nome das conjunções, né, orações coordenadas sindética aditiva, adversativa, e por aí vai. São 5 tipos de conjunções coordenativas. As conjunções aditivas é o primeiro grupo. Essas conjunções aditivas, né, coordenativas ou coordenadas aditivas, elas nos trazem a ideia de soma, né, de adição, de sequência lógica, tá? É essa ideia que elas estabelecem. Então, principalmente as conjunções e, nem, mas também, né, junto, que é uma locução coordenativa, esse mais também, lembrando, claro, esse mais é sem i, o mais ainda, principalmente essas, existem outras listadas aí. Por exemplo, não te enfades nem desanimes. Aí você tem uma sequência, uma continuidade, não enfade nem desanime. Tanto advogo quanto leciono. Aí o professor fulano tanto advoga quanto leciona. Então, ou seja, ele faz uma coisa e outra. A ideia é de adição. Maria trabalha e estuda. A ideia é de adição. Então, essa conjunção, as conjunções coordenadas aditivas, elas trazem ideia de adição, de soma, de sequência. Beleza? O segundo grupo das orações coordenativas são as adversativas. As orações adversativas, elas nos trazem uma ideia de oposição, de contrariedade. Então, principalmente, mas, também, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. São conjunções adversativas. Como exemplo, Luiz trabalha muito, mas ganha pouco. Esse mais sempre sem i. O mais com i, ele me traz a ideia de adição. Ele me traz a ideia de soma, né? E o mais sem i, ele me traz a ideia de contrariedade, tá? De oposição. Então, cuidado com o uso do mais. Tem uma galera que insiste em dizer que esse outro, que a conjunção, porque aquele mais com i, ele é advérbio, né? Que traz a ideia de quantidade. Então, pega mais um livro ali, é o com i. Né? Fulaninha anda mais feliz, é o mais com i, porque a ideia é de quantidade. Agora, saiu cedo, mas chegou atrasada, ideia de contrariedade, é o mais sem i. Então, assim,
como eu estava dizendo, tem uma galera que cisma de falar que esse outro aí é mans. E não existe esse mans, é mais. Tá? Só que você tem o mais com i e o mais sem i. Então a pronúncia é igual, o que muda é a escrita. Quando você fala, é o contexto que define, né? E a escrita é diferente. Então, quando eu uso mais, quando eu quero indicar quantidade, eu escrevo mais com i. Quando eu quero indicar contrariedade, eu escrevo mais sem i. Agora, não tem esse papo de mães. Mães é o plural de mãe, né? Uma mãe, duas mães. Não tem outra que não seja isso em português. Bom, então essas são as conjunções adversativas. Foi ao baile, porém dançou pouco, né? Ou seja, se alguém foi ao baile, você espera o quê? Que dance bastante, mas essa pessoa dançou pouco. Então, é sempre essa ideia contrária. Tem um detalhe, gente, não é simplesmente assim guardar, né, fazer uma lista das conjunções, sempre que aparecer essa é aditiva, sempre que aparecer essa é adversativa. Não, porque muitas vezes uma conjunção pode trazer uma ideia diferente dessa classificação de acordo com o contexto. Por exemplo, se eu digo, né, que Maria trabalha e estuda, está claro aí que é uma adição, né? E ela faz uma coisa e outra. Agora, se eu digo Maria saiu cedo e chegou atrasada, você não espera que uma pessoa que saiu cedo chegue atrasada. Então, eu não tenho a ideia de soma. Essa conjunção e, nesta segunda frase, ela não pode ser classificada como aditiva de jeito nenhum. Por quê? Porque não é natural, não é lógico, não é sequência. Eu dizer, não, saiu cedo e chegou atrasado. Chegar atrasado não é consequência, não é sequência, desculpa, de sair cedo. Muito pelo contrário, é uma ideia contrária. Né? O que se espera de alguém que saiu cedo, que chegue na hora, mas essa não chegou. Toda vez que eu puder trocar esse e por mais, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, ele vai ser classificado na oração como um adversativo e não aditivo. Beleza? Terceiro grupo, orações alternativas, conjunções alternativas. Essas conjunções coordenativas alternativas, elas me trazem ideia de opção, de escolha. A principal delas é ou. Então, assovia ou chupa-cana. Né? Uma coisa ou outra. Você tem que escolher. Além de ou, tem outras conjunções adversativas que aparecem em pares. Né? Por exemplo, hora, hora. Né? Hora faz muito frio, hora faz muito calor. Lembrando que esse hora não tem H. Então, esse hora, hora vai ser conjunções, né? As duas ocorrências, conjunção coordenativa alternativa. Tá? Quer chova, quer faça sol, viajaremos. Ou seja, uma coisa ou outra, de qualquer jeito, né, viajaremos. Então, quer chova, quer faça sol. Tá? E por aí vai. O próprio ou pode ser usado também em par. Eu posso dizer ou estuda ou fica reprovado. Né? Eu tenho esse ou que se repete, que da mesma forma é alternativo. Beleza? É uma matéria tranquila, não tem mistério aqui não. E as orações, as conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas, elas me dão uma ideia de conclusão lógica em relação ao que foi dito antes. Então, as principais conjunções conclusivas. Logo, portanto, por isso, por conseguinte, o pois, quando aparece depois de verbo. Assim, então, em vista disso, tá? São as principais conjunções e locuções conjuntivas. A locução conjuntiva é quando essa ideia da conjunção é feita em duas palavras, em uma expressão. Então, ela é locução conjuntiva por isso. Trabalha muito, logo deve ganhar bem. Ou seja, esse logo, ele me traz uma ideia nítida, né, de conclusão em relação ao que eu disse antes. Ou seja, o que se espera de uma pessoa que trabalhe muito? Que ganhe bem. Né? Então, o carro quebrou, assim não foi possível viajar. Ou seja, não foi possível viajar, esse não foi possível viajar é uma conclusão, né, do que foi dito antes. O carro quebrou. E aí eu vou assim, ou seja, dessa forma, ou seja, por isso não foi possível viajar. Eu tenho essa ideia de conclusão. Tá? De consequência também, né, por isso, ou seja, em consequência disso, não foi possível viajar. E as explicativas, como o próprio nome sugere, traz a ideia de explicação.
de justificativa, as principais conjunções porque, esse porque é junto e sem acento, que, portanto, pois, quando aparece antes de verbo. Exemplo, não chore, porque será pior. Não se vá, pois sentirei sua falta. Não saia à noite, pois o bairro está perigoso. Então, é essa ideia de explicação, de justificativa em relação ao que foi dito antes. Beleza? Então, recapitulando, as conjunções são palavras que têm por objetivo ligar palavras ou ligar orações, estabelecendo uma relação entre elas. Elas podem ser coordenativas, que são essas que vimos hoje. Ou seja, aditiva, coordenativas, né? São aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Elas podem ser subordinativas, que veremos no próximo vídeo, e integrantes. Simples assim, sem nenhuma dificuldade. Então é isso por hoje. Até o próximo encontro. Abraço para quem for abraçável, beijo para quem for beijável.